Um casal procura comprar uma casa e um estranho vendedor de imóveis mostra-lhes um peculiar e misterioso condomínio, onde ficam presos sem entender o que está acontecendo. Por isso hoje, Vivarium, se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar evoluindo. Agora sim, vamos começar. A história começa de uma maneira estranha, onde um filhote de pássaro está nascendo enquanto o outro o joga de um ninho. Isso, que é realmente estranho, parece não ter relação com a história. Gemma é professora de jardim de infância. Ao sair da aula, ela encontra uma de suas alunas. Vê o cadáver do pássaro no gramado, pergunta quem faria algo tão cruel. A professora responde que as coisas são assim. Logo aparece Tom, o jardineiro e namorado dela da escola, e decide enterrar o pássaro morto. Depois ele decide ir a uma imobiliária para comprar uma casa. E ao chegar, conhecem a agente Martin, que é um pouco estranha, e que começa a falar com suas técnicas persuasivas de vendedor, oferecendo-lhes uma casa que, segundo ela, está perto, mas também está longe. Apesar das suspeitas de Tom, Gemma se empolga com a proposta do vendedor e quer ir. Eles chegam a um condomínio chamado Yonder, que desde o início notamos ser um pouco estranho, com todas as casas exatamente iguais e um ambiente um tanto quanto peculiar. Mesmo assim, o casal acompanha o vendedor até a residência número 9. O homem prossegue afirmando que as casas de lá são perfeitas, enquanto age de modo estranho. Ele oferece uma garrafa de champanhe e morangos como presente, mas eles recusam. Ao percorrer a casa, eles veem que há um quarto de bebê mobiliado e pronto para usar. Martin pergunta se Gemma tem filhos, mas quando ela diz que não, ele reage de forma estranha à resposta dela. Depois desse momento desconfortável, ele oferece para mostrar o quintal e os deixa sozinhos por um momento. Mas logo depois, Gemma pergunta sobre os vizinhos e notam que Martin os deixou sozinhos, pois ao saírem, seu carro não está mais lá. Na verdade, ambos estão aliviados porque o homem os incomodava, então decidem partir rapidamente. Todas as ruas são idênticas e por mais que percorram, sempre chegam à casa número 9. Então Tom se irrita e decide que ele dirigirá a partir de agora. E então ambos percebem que seus celulares não têm cobertura. Mesmo assim, eles continuam andando em círculos. Para aliviar o estresse, Tom decide fumar antes de voltar a dirigir. Continuam chegando repetidamente à casa número 9. O tempo passa até anoitecer e eles ficam sem combustível. Eles descobrem que não há mais ninguém no bairro e decidem entrar na casa para pernoitar. Antes de dormir, abrem o presente rejeitado. Ao provar o morango, percebem que não tem sabor. No dia seguinte, Tom sobe no telhado para procurar uma saída. Mas este parece ser um bairro gigante porque ele só vê centenas de casas iguais ao seu redor. Então ele decide seguir o sol. Eles passam o dia sem encontrar o caminho certo e, com o passar do tempo, vão se esgotando fisicamente. De repente, Gemma vê uma luz através de uma janela, renovando suas esperanças. Mas ao entrar, percebem que é a mesma casa onde pernoitaram. Ao sair pela porta principal, encontram uma caixa com provisões estranhas. Lá, Gemma se desespera. Tom sugere provocar um incêndio na casa para enviar um sinal de fumaça. Mas a casa queima inteira e nada mais acontece. No dia seguinte, o casal acorda na rua, cobertos de cinzas e com outra caixa de provisões à frente deles. Desta vez, em vez de comida, há um bebê com uma mensagem: criem a criança e serão libertados. É um menino. Como eles, não entendemos nada. Mas a verdadeira surpresa vem depois. Quando a fumaça e as cinzas se dispersam, notamos que a casa número 9 está intacta. Pouco depois vemos que escreveram a palavra socorro no telhado. E aparentemente já se passaram muitos anos, porque vemos que o bebê agora tem cerca de 7 anos. Vemos o menino agindo de maneira estranha, porque ele imita Tom e Gemma em uma de suas discussões, e animado pede à menina que meça a sua altura. Percebemos que apenas 98 dias se passaram desde que receberam o menino. Eles comentam que ele cresce mais rápido que o normal e Gemma o lembra de que não é sua mãe. O menino grita angustiado até que seus não-pais o servem o café da manhã com uma coordenação impressionante. Mais tarde, todos estão no jardim, sentados aguardando alguém buscar a caixa de provisões. Mas eles comentam que isso tem sido inútil, assim como a mensagem no teto, pois nunca viram nada. Então, Tom começa a fumar e ao jogar o cigarro na grama, vê como ele se espalha, então tenta cavar a estranha areia para fazer um buraco. Durante a extração, Gemma nota que a caixa sumiu sem que eles percebessem. Naquela noite, o casal faz amor deliciosamente, enquanto a criança estranha os observa atentamente da porta. No dia seguinte, a atitude de Tom mudou, pois ele recusou a ajuda de Gemma para abrir o buraco. A criança liga a televisão, mas em vez de assistir desenhos, vê imagens e movimentos estranhos.
Ao anoitecer, o casal entra no carro para respirar um cheiro real, porque aparentemente neste mundo as coisas não têm cheiro nem sabor, e o carro que vem do mundo real mantém o seu. Ao chegarem lá, percebem que a música do carro ainda toca, então resolvem dançar na rua. Logo depois, o garoto desconhecido os observa com atenção antes de se juntar a eles. Mas em um momento Tom tropeça, fazendo com que bata a cabeça e ele reage jogando o menino no chão. Mais tarde, Gemma leva o menino estranho para dormir, lembrando-o de que ela não é sua mãe. O menino grita sem parar até que para imitar o Tom, fazendo com que a garota se irrite e diga a ele que é um repugnante desgraçado. Ao amanhecer, o menino estranho os desperta com um grito costumeiro. Repetindo o que Gemma lhe disse ontem à noite: "Sou um desgraçado repugnante, sabiam? Sou um desgraçado repugnante." Durante o café da manhã, podemos notar que Tom está cansado de estar lá, então decide ir continuar cavando. Em um instante, ele ouve um ruído distante. Na manhã seguinte, os gritos do menino acompanham seu café da manhã. Mas desta vez, Tom, cansado da rotina, tira a comida dele e diz que vai trancá-lo no carro para matá-lo de fome. Gemma discorda, mas ele reage agressivamente, dizendo que ela não deve agir como sua mãe e que, ao deixá-lo morrer, provavelmente virão atrás dele. E quando a garota pergunta o que acontecerá se eles não vierem buscar o menino, Tom diz que de qualquer maneira o deixarão morrer. Porque realmente não é uma pessoa, mas uma coisa estranha, mas Gemma não concorda e contra o seu namorado tira o menino do carro. Naquela noite, Tom continua gravando e gritando, na esperança de ser ouvido, enquanto Gemma explica ao menino o que é sonhar e se deita com ele para dormir. Ao amanhecer, Tom acorda no buraco, onde passou a noite. Ele come sozinho enquanto Gemma está com o menino no jardim, falando sobre as nuvens desse mundo que, estranhamente, só tem forma de nuvem. E naquele dia voltam a dormir separados, ela no quarto e ele no buraco. No dia seguinte, Tom continua cavando e Gemma acorda surpresa, pois a criança estranha não gritou naquela manhã. Ela nota que ele sumiu e começa a procurá-lo, apesar de Tom não se importar muito. Então ela percorre o bairro e, ao voltar, encontra a criança estranha em frente ao buraco de Tom, com um livro na mão que ela começa a ler e percebe que está escrito em um idioma estranho, com figuras estranhas como as que a criança viu na televisão. Ela tenta descobrir para onde ele foi, mas ele apenas diz que viu alguém desconhecido e não pode dar mais detalhes. Gemma propõe a eles um jogo de imitação envolvendo ela e Tom. Mas, inteligentemente, ela também pede para ele imitar a pessoa que conheceu hoje, e começa uma das cenas mais assustadoras do filme. Os gritos do menino são acompanhados pelo crescimento assustador de seu pescoço. Enquanto isso, ele pergunta a Gemma se ela está sobrecarregada com o que vê e a chama de mãe tola. No dia seguinte, há um insulto escrito no teto da casa número 9. O menino estranho agora é um homem completo. Também é visível que Gemma trata-o com respeito, não por ele ser adulto, mas por realmente temê-lo. Depois vemos Tom trancado em seu quarto e Gemma leva comida para ele. Aí podemos notar que a saúde dele está muito deteriorada. Enquanto eles comem, ela se arrepende por não ter permitido que ele matasse o garoto quando criança. Depois, Gemma está banhando Tom e vemos marcas nas costas dele que confirmam que ele está bastante doente. Após um tempo, o menino, agora chamado de Homem Estranho, convida Gemma para brincar na rua. Então, ela começa a segui-lo, mas se perde depois de um quarteirão e tenta alcançá-lo sem sucesso. Enquanto isso, Tom segue cavando com dificuldade sem perder a esperança. Ao anoitecer, Gemma segue perdida, enquanto Tom descobre um corpo enterrado. Ali mesmo ouvimos ela gritar o nome de Tom e ele tenta segui-la pela voz, sem poder vê-la pois não tem forças. E pouco depois, ela o encontra caído no chão em frente à sua casa e tenta ajudá-lo, mas quando tenta entrar na casa, descobre que está trancada. O homem estranho segue assistindo televisão, ignorando os gritos de socorro dela. Na manhã seguinte, o casal acorda no carro. Com Tom ainda muito doente, Gemma implora ao estranho por ajuda. Mas ele diz a ela que talvez seja a hora de libertá-lo, assim como a nós. Ela não compreende o que ele quis dizer e permanece no chão abraçando-o enquanto ele tenta fumar, provavelmente seu último cigarro. Aproveitam um momento para falar sobre a saudade que sentem do mundo real e de quando se conheceram. Mas em segundos, Tom morre nos braços da namorada, sem ter conseguido sair daquele lugar estranho, que ainda nenhum de nós decifrou o que é. Não sabemos quanto tempo passa, mas o homem estranho aparece com um saco de cadáveres. Enquanto Gemma chora sem consolo, ele coloca o corpo de Tom lá para jogá-lo na cova que ele mesmo acabou de cavar. Gemma acorda no carro pela manhã. Ela vê o homem estranho sair da casa e o segue sem ser percebida. E desta vez ela o ataca com a picareta de Tom. Nisso, o homem abre a rua de forma estranha para escapar, mas Gemma também consegue entrar nesse passadiço peculiar. Agora, o ambiente é completamente vermelho. Ela encontra um garoto assistindo televisão e uma mulher chorando enquanto desaparece no chão.
Parece ter chegado a outro mundo, pois agora tudo está verde. E ela encontra um casal fazendo amor, enquanto outro adolescente estranho os observa e aplaude. Em um mundo violeta, ele encontra um homem que se suicidou na banheira. Mas então ele cai pelas escadas da casa número 9, onde viveu todo esse tempo. Então ele sai para a rua e tudo é como antes de estar naquele corredor. O homem estranho revela que ele tem sido uma mãe preparando-os para enfrentar o mundo. Ela repete que não é a mãe dele, e o homem a tranca em um saco de cadáveres, embora ela ainda esteja viva, e então a joga junto ao corpo de Tom Poco. Em seguida, o homem estranho cobre o buraco, e desaparece no jardim como se nunca tivesse existido. E então enche o carro de combustível para tirá-lo do peculiar condomínio. Após um tempo, o homem estranho chega à imobiliária, onde Martin está quase morrendo, e entrega a placa com seu nome. O homem coloca o cadáver em outro saco, identificando-o com um papel. E curiosamente a dobra e guarda em uma gaveta, como se arquivasse um documento. Então, o novo Martin se senta na escrivaninha e pouco depois recebe a visita de um casal que provavelmente são suas próximas vítimas. Isso foi Vivarium? Comentem qual filme gostariam que eu resumisse. Deixem like, se inscrevam e ativem o sininho para acompanhar os próximos vídeos.